A primeira vez que eu ouvi falar em selamento dentinário imediato me causou uma certa estranheza, eu não gostei muito, mas depois de um tempo fez muito sentido para mim. Sabe aquele filme que você assiste no primeiro momento você não gosta, mas depois você digere melhor o enredo e passa a gostar? Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas eu confesso que no primeiro momento eu achei um pouco esquisito. Como assim? Usar o adesivo depois do preparo, antes de moldar, e depois, no dia da cimentação, usar o adesivo de novo sobre aquele que eu apliquei na consulta anterior, eu achei um pouco fora do contexto. Só que eu fui estudando, fui me aprofundando no assunto, entendi os conceitos, conversei com algumas pessoas e hoje praticamente 100% dos meus casos é assim que eu faço. E se você não entende nada sobre essa técnica, fique em paz porque esse vídeo vai falar justamente sobre isso. Primeiro de tudo, é uma técnica que se aplica para restaurações indiretas que serão cimentadas adesivamente. Portanto, eu estou excluindo aqui qualquer tipo de cimentação convencional que você faz com cimento fosfato de zinco ou ainda cimento ionômero de vidro. E também com cimentos autoadesivos, tá? Aqui eu estou falando de cimentação adesiva mesmo com cimento resinoso, seja foto ou dual, ou ainda com resina flow ou resina termomodificada. Portanto, é uma técnica que se aplica a diversas situações, como por exemplo inlays, onlays, overlays, coroas, facetas. Só não vai se aplicar muito bem naqueles casos de preparos ultra conservadores, por exemplo, lentes de contato, ou mesmo facetas um pouco mais espessas, mas nas quais o preparo foi muito reduzido, foi muito pouco o preparo. Como que a maioria de nós aprendeu? Imagina esse molar que tinha uma restauração, que soltou, quebrou e você precisa fazer uma nova peça protética aqui. Como que eu fazia? Eu iniciava pelo preparo, removia a restauração antiga, o tecido cariado, se fosse o caso. Logo em seguida fazia a moldagem e o provisório. Então, numa primeira consulta, o paciente ia embora dessa forma aqui. O interior de todo o preparo com dentina exposta, mas que era protegida por um provisório normalmente feito de resina acrílica e cimentado com cimento hidróxido de cálcio. Vamos ver então um fluxo de trabalho baseado em duas consultas. Claro que quando eu estava começando eu me lembro que às vezes eu não conseguia resolver isso somente em duas consultas. Eu acabava deixando a moldagem para uma segunda e a cimentação para uma terceira consulta. Mas depois de um tempo a gente vai adquirindo agilidade e você não precisa ficar preso a isso aqui é um número de consultas. Eu vou só te dar uma sequência e você vai adaptar, claro, de acordo com o que você faz, de acordo com a sua realidade. Mas eu vou mostrar aqui uma sequência dentro de um fluxo analógico. Então, numa primeira consulta, o normal é fazer o preparo, a moldagem e o provisório. E numa segunda consulta, nós precisamos fazer a hibridização do substrato, que é o esmalte e a dentina, e realizar a cimentação. E o que é hibridização? Hibridização nada mais é do que a utilização do sistema adesivo no dente. Hibridizar é formar a camada híbrida. Vou te mostrar aqui uma microscopia eletrônica de varredura e essa faixa em laranja é uma zona, não é uma linha, não é uma interface, mas é uma interfase constituída por dente e resina. O próprio nome já diz, é um híbrido de dente, representado pelo esmalte e pela dentina, e a resina, representada pelos monômeros resinosos do adesivo. Eu já vi professor dizendo que a camada híbrida só se forma na dentina. É claro que não, se forma nos tecidos duros do dente. Mas para fins dessa aula, desse assunto, que é selamento dentinário imediato, realmente vai importar aqui a camada híbrida formada sobre a dentina. Essa faixa se forma em qualquer procedimento adesivo, seja você executando uma restauração direta em resina composta ou fazendo uma cimentação adesiva. Só para você identificar as regiões dessa microscopia, na parte superior tem a resina composta, dá para ver as partículas de carga, logo abaixo a camada do adesivo, inferiormente a camada híbrida e depois nós vemos aqui os tags de resina que se continuam com a dentina que está intacta, que não foi condicionada. Essa camada híbrida, então, é formada a partir do condicionamento da dentina, seja com ácido fosfórico, seja com um primer autocondicionante, e a infiltração dos monômeros resinosos nessa dentina, a interação dos monômeros do adesivo com a dentina que foi condicionada. E essa camada do adesivo que está acima, não é que são coisas distintas, são formadas em passos diferentes. Não, tanto a camada híbrida como a camada do adesivo são consequência da aplicação do adesivo sobre o dente. Agora, parte dele interage com a dentina e parte fica na superfície. Inclusive, a espessura da camada híbrida e da camada do adesivo varia de acordo com a técnica empregada, se de condicionamento total ou autocondicionante, e também muito em função da natureza do adesivo. Essa camada adesiva vai ser muito delgada para alguns tipos de materiais, principalmente aqueles com uma pequena quantidade de carga, e mais espessa para os adesivos que têm uma espessura de película maior. E aí esse processo de hibridização da dentina nós podemos dar o nome de selamento dentinário. E dentro do fluxo de trabalho que nós estamos vendo, o selamento dentinário, como ele está sendo realizado na segunda consulta, logo antes da cimentação, nós chamamos de selamento dentinário tardio. O termo em inglês é Delayed Dentin Sealing, por isso que você consegue ver nos artigos a sigla DDS. Delayed seria atrasado, depois do tempo, significando isso, essa ideia de fazer a hibridização da dentina
na segunda consulta, logo antes da cimentação. Esse termo vai fazer mais sentido ainda quando daqui para frente nós discutirmos a próxima técnica. E eu vou te pedir um favor, se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, aqui nós vamos falar muito de assuntos relacionados à odontologia restauradora adesiva. Imagina agora um outro dente que também precisa receber uma restauração indireta. Em contraposição ao selamento dentinário tardio, como eu fazia antes, agora nós vamos ver o selamento dentinário imediato. Vamos entender primeiramente o termo imediato. Significa aqui que você vai fazer a hibridização da dentina, somente da dentina, não lá no dia da cimentação, mas imediatamente após o preparo. Por isso essa nomenclatura de imediato. Vamos ver o fluxo de trabalho baseado nessa abordagem. Na primeira consulta, realizamos o preparo e agora fazemos a hibridização da dentina de forma antecipada. Observe a situação desse dente. Tem resto de cimento, tem tecido cariado, então nós vamos fazer esse preparo, limpeza de toda essa superfície. Só de fazer o isolamento absoluto você já consegue uma visualização muito melhor, porque existe agora um contraste entre o dente e o lençol de borracha, facilita muito. A dentina toda limpa agora, sem os restos de cimento, sem tecido amolecido. E nesse momento nós utilizamos o sistema adesivo fazendo, portanto, a hibridização, que como agora foi feito imediatamente após o preparo, nós chamamos de selamento dentinário imediato. Aqui foi utilizado o adesivo Clearfield e Esse-Bond, mas eu não quero que você fique preocupado com o tipo de adesivo. Tem muito professor que foca a técnica no material utilizado e, por menos intuitivo que possa parecer, confie em mim, isso não é o mais importante. Observe essa próxima imagem. Eu recobri toda a dentina que acabou de ser hibridizada com uma fina camada de resina flow. E para que isso? Essa etapa é um complemento do selamento dentinário imediato toda vez que você utiliza um adesivo que tem pouca quantidade de carga. Ah, Moacir, mas como que eu vou saber se o adesivo tem pouca ou muita carga? É simples, basicamente todos os adesivos que nós temos disponíveis no mercado brasileiro têm pouca carga, com exceção do OptiBond FL da Care. Então, o que eu quero que você grave bem, toda vez que você estiver fazendo selamento dentinário imediato com qualquer adesivo que não seja o OptiBond FL, pode ser que você esteja usando o Clearfield Esse-Bond, qualquer adesivo universal, ou ainda um adesivo de quinta geração, como o Tetric N-Bond, o Magic Bond DE, o Amba, Single Bond 2, qualquer um desses adesivos tem uma espessura de película muito fina. E você precisa recobrir, proteger essa camada adesiva e, consequentemente, proteger a camada híbrida com uma resina flow. E é simples de entender. Eu vou voltar um slide. Veja essa camada delgada de adesivo que foi polimerizado. Você entende que os próximos passos, eu ainda vou precisar de fazer moldagem, provisório, numa segunda consulta, a cimentação. Eu preciso de limpar essa superfície e manipular ela mecanicamente, fazer uma limpeza. Você concorda comigo que é muito fácil eu danificar a camada do adesivo e, consequentemente, a camada híbrida com qualquer manipulação que eu fizer aqui? Então eu não posso deixar essa camada exposta no meio bucal, eu preciso proteger. Se você usa o OptiBond FL, ele tem uma espessura bastante considerável, parece quase que uma resina flow, e você poderia dispensar a etapa de aplicação da resina flow, ainda que você possa fazer, tá? Dando sequência, você vê aqui novamente a imagem do dente que recebeu a resina flow. Ela pode ser espalhada com uma sonda milimetrada ou uma sonda exploradora mesmo, sem pressionar a dentina. Você espalha suavemente, tem que ser uma camada delgada de 0,5 milímetro, no máximo 1 milímetro. Você leva sobre toda a dentina hibridizada, não leva sobre o esmalte. Eventualmente, se escorrer até lá, você precisa, depois de fotoativada a resina flow, repreparar as margens do esmalte com uma ponta diamantada antes da moldagem. A esse procedimento de adição da resina flow, nós chamamos de resin coating. Se você quer entender mais sobre esse processo, se você quer se aprofundar no assunto, eu escrevi um livro chamado Selamento Dentinário Imediato e Resin Coating, está no formato digital. Se você quer conhecer mais sobre esse projeto, está aqui na descrição desse vídeo. Eu estava explicando sobre o termo imediato, e imediato aqui é literal mesmo. Se você está, por exemplo, com isolamento relativo, acabou de preparar, vai utilizar o adesivo, mas você jogou água e o paciente levantou para cuspir, já era, já não é mais selamento dentinário imediato. Um dos princípios fundamentais da técnica é que você faça a hibridização da dentina com a dentina mais limpa possível, e isso só é alcançado imediatamente depois do preparo. É claro que muitas vezes nós utilizamos alguma solução para desinfecção. Eu não sei qual que é o seu procedimento de limpeza da cavidade, mas pode ser feito com solução de clorexidina a 2%, pode ser feito com um jateamento com óxido de alumínio, que vai
significar ali basicamente uma limpeza mecânica. Pode ser feita ainda uma fricção com escova de Hobson com pedra Pomes. Tudo isso está ok. Mas o ponto que eu quero que você pegue é que a adesão no selamento dentinário imediato é feita sobre uma dentina mais limpa possível antes dela sofrer qualquer tipo de contaminação com saliva, com material de moldagem, com material provisório e eventualmente com sangue. Quando você prepara a dentina com instrumento rotatório, quando você corta a dentina, você está expondo uma faixa de dentina sadia. Essa dentina recém-cortada é chamada de freshly cut dentin e é uma das justificativas principais da técnica. Seguindo com os passos da técnica, observe que o esmalte foi todo repreparado, excesso de resina flow removido e agora é hora de realizar a moldagem e o provisório. É preciso ficar atento aqui porque essa etapa é muito fácil de acontecer a interação do material de moldagem e do material do provisório com essa superfície de resina que acabou de ser criada. Todo o material à base de resina, e aqui eu estou falando especificamente da resina flow, existe uma camada superficial que se forma, que é a camada inibida pelo oxigênio. Isso faz com que existam monômeros ainda reativos, monômeros residuais que vão interagir facilmente com a moldagem, pode prejudicar, e o material de provisório que você utiliza aqui, se for a base de resina, que normalmente ele vai se aderir muito facilmente a essa superfície. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Você precisa remover essa camada inibida pelo oxigênio, o melhor que você conseguir. Uma das formas é recobrir toda a superfície do preparo com um gel de glicerina, e você faz uma fotoativação adicional. Você ainda pode esfregar uma bolinha de algodão com álcool, pode utilizar uma borracha abrasiva para polimento de resina ou até fazer uma fricção com escova de Hobson e pedra Pomes. Tudo isso tem o objetivo de reduzir essa camada inibida pelo oxigênio e evitar problemas nas fases seguintes. Dentro da nossa sequência de procedimentos, na segunda consulta nós vamos realizar a hibridização do esmalte e a cimentação. Essa superfície aqui que você está vendo nessa foto é o seu substrato no dia da cimentação, quando você remove a restauração provisória. Essa superfície precisa ser muito bem limpa, precisa ser muito bem preparada, porque é sobre ela que você vai realizar agora a adesão. O nosso substrato de cimentação agora corresponde ao esmalte na periferia do preparo e não tem dentina mais exposta aqui de uma forma ideal, tem a resina flow. No esmalte é muito fácil de conseguir a adesão agora para fixação da peça. Nós vamos condicionar com ácido fosfórico, ele vai criar as retenções para a penetração do adesivo. Agora, essa camada de resina que está recobrindo toda a dentina, ela precisa ser trabalhada mecanicamente e uma das formas é realizar uma asperização com a ponta diamantada de forma bem gentil, em baixa rotação de preferência, ou jateamento com óxido de alumínio. Fica muito fácil de entender agora a importância do resin coating depois da aplicação de um adesivo que tem uma espessura de película muito fina. Imagina agora manipular mecanicamente essa superfície, o adesivo ficando exposto na cavidade. Não há como executar de forma adequada essa técnica. Uma das coisas mais interessantes é que a adesão à dentina, que é um dos pontos mais críticos de todo o processo, você já realizou na consulta anterior, já está resolvido. Então, o procedimento de cimentação fica muito mais simples. O selamento dentinário imediato tem como iniciais as letras SDI, que é a sigla que você vai encontrar em textos em português, mas a maioria dos trabalhos está escrito em inglês e a sigla que você vai ver é IDS, que vem do termo Immediate Dentin Sealing. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me conta aqui nos comentários se você já executa a técnica ou se foi a primeira vez que ouviu falar dela. Em vídeos futuros eu vou falar mais sobre aspectos práticos da técnica e te dizer as principais razões pelas quais hoje é a minha preferência nos casos de restaurações indiretas. É isso aí, um abraço, te vejo no próximo vídeo.